Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Isabelle e eu, junto com as minhas amigas Alice, Alissa e Júlia, iremos falar brevemente sobre o período joanino e nos aprofundaremos na Revolução Pernambucana, um movimento muito importante na história brasileira. Então, preparem-se e vamos embarcar nesse período de tantos acontecimentos que foi o Brasil colonial. Período joanino é o nome dado ao intervalo entre os anos de 1808 e 1821, quando o rei Dom João VI transferiu seu governo para o Brasil. Em 1806, Napoleão decretou o bloqueio continental, proibindo toda a Europa de manter relações com a Inglaterra, alertando que os países que mantivessem seriam invadidos. No entanto, Inglaterra e Portugal eram grandes aliados e Portugal manteve relações comerciais secretamente, até que Napoleão descobriu e marchou com seu exército para invadir Portugal. Foi nesse momento que a corte fugiu para o Brasil. Esse período ficou conhecido pela fuga da corte portuguesa para sua colônia na América, em virtude da invasão napoleônica ao Reino de Portugal. Durante esse período em que a corte portuguesa estava no Brasil, ocorreram diversas mudanças no nosso país, mudanças boas e ruins. As condições de vida a que algumas populações foram submetidas causaram muita indignação, chegando ao ponto de gerar uma revolução, como foi o caso da Revolução de Pernambuco, que falaremos agora. A Revolução Pernambucana foi um movimento separatista que defendia o sistema republicano. Ela ocorreu no Brasil, na capitania de Pernambuco, durante o período colonial em 1817. Essa revolução foi liderada por elites locais, tendo uma grande participação popular durante a sua ocorrência. Decorrente de diversas insatisfações locais, que mais tarde serão citadas, essa revolução permitiu aos pernambucanos a tomada do poder de Pernambuco e a instalação de um governo provisório na época. Em 6 de março de 1817, deu-se início à Revolução Pernambucana, época em que Manuel Joaquim Barbosa de Castro, o brigadeiro português, foi morto enquanto estava cumprindo a ordem do governador de prender os suspeitos de conspiração. O capitão de José Barros de Lima, que foi denunciado e preso por participar do movimento, reagiu a isso matando o brigadeiro português. A revolta se espalhou por Recife e logo a cidade foi tomada, obrigando o governador Caetano a se abrigar em um forte e depois fugir para o Rio de Janeiro. Assim, os revolucionários implantaram um governo provisório, o qual trouxe diversas mudanças a Pernambuco. As principais medidas que foram tomadas assim que o governo provisório foi aprovado foram a proclamação da República na capitania, a instauração dos 3 poderes principais, que seriam executivo, legislativo e judiciário, o estabelecimento da liberdade de imprensa e credo e a manutenção do trabalho escravo, que, por mais que seja uma revolução com características liberais, as elites locais eram quem mais se beneficiavam e, no entanto, abolir a escravidão não era do interesse deles. O comerciante Domingos José Martins, o militar José Barros de Lima, o padre João Ribeiro e Cruz Cabogá foram os grandes nomes dessa revolução, que apesar de ser curta, teve um enorme impacto na história, ao terminar com a derrota dos revolucionários em 20 de maio de 1817. Ao voltar ao poder, Dom João VI comandou uma repressão violenta, punindo e executando os principais nomes da conspiração, como o Domingos José, que foi fuzilado. A causa principal da Revolução Pernambucana foi a partir das mudanças ocasionadas nessa região por conta da transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808. A revolução foi motivada pela insatisfação com as péssimas condições de vida que existiam nessa época e, principalmente, pela insatisfação das elites locais cujos interesses entravam em conflito com os da coroa portuguesa. Com a vinda dos portugueses, a vida dos colonos em Pernambuco mudou de várias formas. O aumento dos impostos se tornou uma atividade comum, pois a coroa precisava de recursos para instalar a corte no Rio de Janeiro e ainda manter seus luxos. A situação agravou-se em 1816, quando uma seca afetou a produção tanto de açúcar quanto de alimentos. Diante desse contexto, com o aumento nos preços e o povo passando fome, ocorreu a revolta, gerando ataques às autoridades portuguesas. O movimento dos revolucionários foi enfraquecido por conta das diferenças de pensamentos entre as próprias lideranças, o que favoreceu que as tropas reais retomassem o controle das capitanias vizinhas, como as do Ceará e do Rio Grande do Norte.
A revolta resistiu em Pernambuco até o dia 20 de maio de 1817. Dessa maneira, o governo português demonstrou a sua autoridade por meio de muita violência. Após se renderem, os líderes tiveram punições exemplares, sendo alguns deles executados e outros mantidos presos por muito tempo. Então foi isso, gente. Esperamos que vocês tenham entendido e aproveitado. Até a próxima!